Estou. Duncan. Boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, obrigado. Espero que consigamos gravar até o final. Semana passada, peço desculpa, deu um pane aqui nas nossas câmeras e não conseguimos gravar. Bem, enfim. Hoje estamos aqui com a palavra maravilhosa do Senhor, Filipenses, capítulo 4, no versículo 6. Graça e a paz te dou, Jesus, por esse versículo, por essa palavra maravilhosa, no qual o nosso apóstolo Paulo nos ensina nesta palavra: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Súplica com ação de graça. Obrigado, Jesus. O Senhor não nos deixe que nos esquecemos de nenhuma, porque é bom e agradável estar te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo tem nos feito. Que possamos estar aqui sempre dando culto de ação de graça pela tua bondade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus. Na próxima semana já te dou graça pelas maravilhas que o Senhor vai fazer na noite de oração, por este culto, por esta palavra revelada, saindo do teu altar, para que sejamos diante do teu altar fiel, sincero e verdadeiro, assim como é Jesus, não como ele foi, mas como ele é. Jesus, ele se foi para a glória, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus está vivo, Jesus está no nosso meio, e que sejamos segundo o coração de Davi, que partiu, está morto, mas Jesus está vivo, para toda a honra e glória do Senhor Jesus, porque ele tem poder sobre o céu e a terra, ele tem a chave do céu e do inferno. Então Jesus está vivo. Obrigado, Jesus. Liebe Clélia, kannst du mir bitte jetzt auf Deutsch lesen? No 6. Sorget um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nós já lemos então, já oramos agora, e não estejamos inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições e seja tudo conhecida antes de Deus, pela oração e súplica. Oração. Agora, é fácil estar orando, é fácil estar pedindo, é fácil orar por quem a gente não vê. Só tem uma história que existe. Por favor, fica por fazer oração, irmã. Ich bete und ich flehe und ich flehe, aber... Outra vez. Oração. Nós lemos sobre a oração. Ja, wir reden jetzt über das Gebet. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que sejamos gratos ao Senhor e tudo o que queremos nós oferecemos a Deus em oração. Und der Apostel Paulus lehrt uns, dass wir beten sollen und alles, was wir bitten, dass wir das vor Gott bringen sollen. Für die Audio ein bisschen bitte. Gebe de microfone. Então, nós devemos apresentar a Deus, mesmo que seja em falando, a oração falada, a oração em louvor, a oração talvez só na mente. Devemos apresentar a Deus os nossos sonhos, nossos desejos. Das ist nicht gut. Ja, das hat so einen. Ja. Wir müssen unsere Wünsche und Anliegen vor Gott bringen, ihm vorstellen. Em oração. Im Gebet. Aí tem muitos que vão dizer, não sei orar. Und manche werden sagen, ich kann nicht beten. Deus reconhece o seu não sabe orar. Und Gott versteht das, wenn wir nicht sagen, wir können nicht beten. Mas ele escuta. Aber hört. Vai depender da nossa humildade. Aber gemäß unserer Fähigkeit, de falar, Senhor, eu não sei orar como convém, eu não sei orar, eu não sei falar, mas eu vou te entregar o que está no meu coração. Also du kannst sagen, ja, ich kann nicht beten, ich weiß nicht, wie man es macht, aber ich kann dir sagen, was in meinem Herzen ist. É uma oração para começo. Und das ist ein Gebet zum Anfang. E é muito boa, porque você está se humilhando para poder entregar suas petições ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Und das ist sehr gut, weil das ist ein demütiges Gebet. Du bringst deine Anliegen vor den Herrn, den König der Könige. Amém. Continuamos em falar com Deus em oração. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Und wir machen weiter, wir beten und er ist unser Hirte, unser König und unser Gott E unser Vater. und unser Vater. Ele é fiel. Und er ist treu. Que coisa boa que temos um Espírito hoje que anda, que está do nosso lado, que não podemos ver, podemos sentir. Und wie schön ist es, dass wir einen Geist haben, den wir zwar nicht sehen, aber wir spüren ihn. E através desse Espírito que ressuscitou ao terceiro dia, chamando pelo seu nome, ele se faz presente. Und durch seinen Namen gibt dieser Geist sich zu erkennen. Ja. Orem, continue orando, mesmo sem saber orar. Und wir sollen weiter beten, auch wenn wir nicht beten können. Deus não escuta oração com monólogo bonito, como político. Lê ali político antes da campanha, que vai convencer tudo, fazer tudo, vai engordar a barriga do pobre, como diz no Brasil, ia dar picanha pro pobre de noite e de dia. Wir sollen nicht so beten, wie die Politiker beten, so ein schönes, wohlgeformtes Gebet. Nein. Wie brasiliana política die hat gesagt, sie gehe picanha, die Stücke Fleisch auf das ist entrecota, für alles Brasilianer. Und so wie die Politiker versprechen sie eben Entrecot für jeden Brasilianer. Se Canessa vai das Leben nachher so schön und wenn man ihn wählt, dann ist das Leben so wunderbar. Aber die Realität ist anders. Ja, A verdade é outra. E Deus não escuta monólogo de homem falando com palavras que agrada aos olhos do homem e ao coração do homem. Und Gott hört nicht auf die Reden von Leuten, die den Menschen gefallen. Genau. Deus escuta a oração do coração sincero, contristado, se humilhando na tua presença, crendo que Ele é o Senhor dos Senhores. Und Gott hört auf das Gebet, das wir ihm bringen und ihm glauben, dass er der Herr der Herren ist. Amém? Amém. Olha, eu mandei um beijo agora para Jesus, vem. Eu esqueci que estava sendo gravado assim por um segundo. Ok. Amém. O Senhor dos Senhores escuta nossas orações, Ele é fiel. Der Herr der Herren hört unser Gebet, denn er ist treu. Danke, Jesus. Obrigado, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Verso 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Voltando aqui para o versículo 6, eu esqueci, me passou de falar uma coisa, Deus me faz lembrar. Und ich komme zurück zum Vers 6. Com ação de graça. Und wir sollen beten und flehen mit Danksagung. Olha, o que quer dizer isso? Und was heißt das? Para quem não entende muito a Bíblia. Wenn für jemand, der die Bibel nicht versteht. Para quem não vai muito na igreja. Wer nicht oft in die Kirche geht. Para quem está cheio dos políticos e das falácias de pastores. Und für die voll von den Worten von Politikern und von Fehlern der Pastoren sind. Eu vou explicar o que é ação de graça. Was heißt Danksagung? Ich erkläre das. Ação de graça. Quando você ora a Deus. Und wenn du zu Gott betest, e você vê, você crê que sem a tua oração, se Deus não botasse a mão, alguma coisa impossível aconteceu ao seu favor, a sua oração. Wenn du betest und
du glaubst, dass etwas geschehen wird durch dein Gebet, was sonst unmöglich wäre. Mas você orou, mesmo sem poucas forças, Und du hast gebetet, auch mit wenig Kraft. você orou, Deus viu o milagre e aconteceu algo. Você não sabe dizer se é milagre, você não sabe dizer quem ajudou você a estar nesse... Und du weißt nicht, was genau geschehen ist und wem du geholfen hast. Ja, por favor. Mesmo sem saber o que houve, mas você teve o que você orou, você recebeu. Du hast empfangen das, was du erbeten hast. E quando o incrédulo diz, eu não creio em Deus, mas eu orei, porque não tinha outro jeito para testar Deus. Und wenn der Ungläubige sagt, ich habe zu Gott gebeten, e eu recebi o milagre do Senhor, und ich habe ein Wunder Gottes bekommen, então a ação de graça é você ter um coração agradecido, agradecer, orar mais, e se foi na igreja que você orou, você voltar lá e você ofertar à igreja, você ofertar a Deus, você fazer um sacrifício para Deus. Você pode até fazer uma festa. Du wirst dann dankbar sein, weil du das bekommen hast, was du erbeten hast, und du wirst, wenn du in einer Gemeinde warst zum Beispiel, wieder zurückkommen in die Gemeinde, wirst vielleicht Gott etwas opfern. Aí você vai dizer, eu não quero ir para a igreja. Und dann wirst du sagen, ich will nicht in die Kirche gehen. Ore no seu coração, faça uma festa, talvez com as crianças, com um orfanato. Alguma coisa você tem que fazer, agradecer a Deus e celebrar. Du solltest aber etwas tun für Gott. Ação de graça, desculpa. Agradecer a Deus não é só celebrar, mas a ação de graça é um culto de celebração a Deus. Ja, man feiert Gott damit. Pela a maravilha que Deus tem feito. Für das Wunder, was getan hat. Isso é ação de graça. Und das ist Danksagung. Amém. Amen. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Quando nós oramos, wenn wir viel beten, automaticamente wird automatisch a paz no nosso coração, na nossa mente. É igual como você esteja. Der Friede Gottes in unser Herz kommen. Você imagina que tem gente no estado no momento, hoje, no mundo inteiro, no último estado de vida. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die in ihren letzten Tagen vor dem Tod sind. Vielleicht. Talvez o último dia, mas esperando os dias. Aber sie warten, ja. E eles têm paz. Und sie haben den Frieden. E agora tem muita gente que está ali no lago tomando banho de sol, está fazendo um sol belo, mas não tem paz. Está pensando em suicidar, está pensando em se afogar, está pensando em beber todas. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind am Sonnenbaden oder andere Dinge machen, aber sie haben keinen Frieden. E se você ora a Deus, Deus te dá automaticamente paz no seu coração. Não é os deuses do Egito. Não é os deuses do mundo. É o Deus de Israel. O diabo também dá uma paz enganosa. Wenn du zu deinem Gott, dem Herrn Gott Israels, betest, dann bekommst du automatisch den Frieden. O inimigo da nossa alma, und der Feind unserer Seelen, ele também dá uma paz enganosa. Gibt einen verräterischen Frieden. É perigoso. Und das ist gefährlich. Quando você não quer mais servi-lo, wenn du ihm nicht mehr dienen willst, o inimigo da nossa alma, eu estou falando. Ja, ich rede vom Feind unserer Seelen. Então ele te manda para o suicídio. Dann ele te schickt invoca. dich in den Selbstmordversuch. Atenção. Bitte aufpassen. Vamos para o versículo 8. Und wir gehen zum Vers 8.
quanto ao mais, irmãos... Lê, por favor, em alemão. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach. Obrigada. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, será que isso não é motivo para a gente dar glória a Deus? Obrigado? Orarmos? Isso não seria já o suficiente? Und wäre das nicht schon genug, aber, also dass wir danken, aber es honesto, se temos um caráter honesto, se fazemos não justiça com nossas mãos, mas andamos na justiça de Deus, was wahrhaftig ist, und wenn wir da die Gerechtigkeit Gott überlassen, isso é um bom motivo para agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. das ist ein guter Grund, um Gott jeden Tag zu danken. Tudo que é amável, Alles, was liebenswert ist. Eu não sei se quem vai ouvir essa oração, quem vai ouvir, se é casado, se está feliz, se está infeliz, eu não sei se tem filhos, se está feliz, se está infeliz, mas dê graças a Deus com o que você tem, com a família que você tem, com os filhos que você tem, porque Deus abençoa cada vez mais. In jeder Situation, in der wir leben, ob wir glücklich sind oder nicht, und ob wir Kinder haben oder nicht, und all das, in jeder Situation sollen wir dankbar sein, weil das segnet uns. Ja, danke. Tudo que é boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Alles, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach. Jesus ama quando colocamos louvor no carro. Louvor aonde nós vamos. Jesus Louvor na nossa casa. Liebt es, wenn wir ihn anbeten, im Auto oder wo immer wir sind und hingehen. Wenn wir glücklich sind. Wenn wir glücklich sind, Zum Beispiel, por Beispiel. exemplo, se a gente está feliz, louvamos a Deus, cantamos a Wenn wir Deus. Freude haben, Se tem um louvor de agradecimento no seu coração, se você já ouviu louvor na sua vida, no seu intelecto, lembre e louve a Deus. Não ao homem, a Deus. wir sollen Gott loben, ihn anbeten. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Ou seja, a Bíblia, Jesus, Entschuldigung, Ja, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. então Jesus, Deus, Ele nos deu a Bíblia. Jesus, Gott hat uns die Bibel gegeben E nós aprendemos todos os dias com a Bíblia. und wir lernen jeden Tag etwas von der Bibel. E aqui tem muitos bons exemplos Und es gibt viele gute Beispiele, como o povo de Deus deve andar e adorar o Senhor. wie ein Volk Gottes leben soll und Gott anbeten. Muitos vão dizer, eu não entendo a Bíblia. Und manche sagen, ich verstehe die Bibel nicht. Não importa, leia. Und das ist nicht wichtig, lies einfach. Não, é importante. Es ist wichtig, aber É lies importante einfach. que você leia, porque se você ora, nós estamos no tema de oração. Ja, wir Se sind- você, antes de pegar, diz, Senhor, eu não entendo, abra meus olhos espirituais. Então, você vai começar a entender pelo menos um versículo. Ja, also wenn du nichts verstehst und sagst, Gott, ich weiß nicht, aber lies etwas, dann wirst du wenigstens einen Vers verstehen. Peça para Deus também não te dar versos, Deus não te dá versos trocados. É a carne que quer ler o que quer e não o que está escrito. Então não troque os versículos. Uma história você vai entender, não é possível. Ja, man darf also die Verse nicht einzeln herauspicken, so wie man will, sondern man liest das Ganze O Deus da revelação. und Gott gibt die Offenbarung. Mas já está escrito, está tudo escrito. Aber es steht Temos que pregar
tudo que está escrito. Eu estou pregando o que está escrito. Predigen, was geschrieben steht. Não pode ser outra coisa. Es darf nichts E anderes se sein. você não entende, você não vai entender a revelação. Mas você vai entender o que está escrito. Está em uma história. Wenn, Você não vai entender, você não vai receber de imediato, talvez, a revelação. vielleicht wirst du die Offenbarung nicht sofort bekommen, Mas você vai entender a história se sabe aber ler. du wirst die Geschichte, die du liest, verstehen. Deve entender a história. Du musst die Geschichte verstehen können. É importante. Das ist wichtig. E para começar, Und zum Anfangen, você já vai ver que na história tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. weil es merkst du, in der Geschichte gibt es einen positiven Punkt und eine negative Seite. O negativo você pega para não fazer. Und das Negative verstehst du, das darfst du nicht tun. E o positivo, faça. Como o apóstolo Paulo está dizendo, se espelhe em mim. Se tem alguma coisa boa, se espelhe em mim. Na Bíblia, o apóstolo está aqui escrito. Und das, also wenn Aleluia. Glória a Deus. also einfach das Positive nimmt man aus der Geschichte und das Negative weiß man, das muss man lassen. Uhum. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 9. Das hat der Apostel Paulus im Vers 9 gesagt. Nós estamos lendo do 6 até o 9. Wir lesen von 6 bis 9. E o 9 diz, o que também aprendeste e recebeste, ouviste. Como é que você vai ver? Lendo. Hoje até o cego lê com estudos. Eles lerem, tocando, tem um estudo para cegos. Então, o que você aqui está vendo, está lendo, está ouviste, viste, está vendo. Em mim, nas cartas do apóstolo Paulo, ou no que está escrito na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele quer dizer, em Cristo, isso fazeis. Und der Apostel Paulus sagt hier, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Isso faz bem. Und das tut gut. Para começar, esse é o monólogo espiritual. Das ist ein geistlicher Monolog, eine geistliche Rede. É simples assim. Und es ist so einfach. E a gente não complique. Und man soll es nicht komplizieren. Porque Deus está esperando que você leia, que você medite, que você agradeça. Und Gott erwartet darauf, dass ihr lest und dass ihr es meditiert und dass ihr dann es tut. Olha, ir com o coração puro diante de Deus é tão maravilhoso que você sai parecendo aquela pomba que pousou em Jesus e disse, quando Jesus entrou nas águas e se batizou, Als Jesus sich taufen ließ, não. Quando a gente se apresenta a Deus com o coração kommen, puro, mit einem reinen Herz, querendo entender, aprender com um espírito que está no nosso lado. und wenn wir lernen wollen mit dem Geist, der neben uns ist, Você sai dali depois como a pomba que veio sobre Jesus quando ele entrou nas águas e se batizou com o nosso apóstolo João Batista. dann Quando você se apresenta, vem tudo com Gott. Vorstellen und zu beten. Mit deinem ganzen Herz. reine Herz. Você sai dali Dann geht ihr davon weg und dann parecido, gleich, ähnlich wie ein Taub. wie eine Taube. Vi Jesus, como Jesus se batizou com João Batista no Wie deserto. auf Jesus herabkam, als sich taufen ließ von Johannes dem Täufer. E o que é que aconteceu? A Bíblia vai dizer que veio uma pomba sobre ele e Deus falou. Como sinal, veio Es kam als Zeichen, kam diese Taube wie ein Zeichen des Heiligen Geistes. O pai disse, este é o meu filho amado em quem me compraste. Und Gott Vater sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Assim é Deus, assim é Jesus hoje. Se nós oramos
de joelho, agradecido, com o coração limpo. Ele disse: este é o meu filho amado que me comprasse. Und das, so handelt Gott mit uns. Wenn wir das tun, dann kann er sagen, das ist mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Amém. So chega. So cheio de Gott nos livros. Ja, Gott liebt uns. Muito bom como Deus nos ama, muito bom como Deus cuida de nós. Ja. Então não precisa monólogo humano para orar para Deus. Wir brauchen keinen menschlichen Monolog für Gott. A gente não precisa do intelecto. Wir brauchen keinen Intellekt dafür. A gente não precisa ser pastor, ser bispo, ser apóstolo, toda a hierarquia da igreja. Glória a Wir Deus por isso. brauchen nicht Pastor oder Apostel oder irgendeine Hierarchie zu bekleiden. Você precisa ler. Wir müssen nur lesen. E quem não sabe ler, hoje tem as Bíblias que se ouve. Und wer nicht lesen kann, der kann die Bibel sogar hören. De analfabeto, se hackear o telefone, sabe mais de Bíblia, mas de toda manhã, que lá seria de Gênesis e Apocalipse me hören. Oh, desculpa. Quem não tem filho, quem não tem filha, desculpa, quem tem filho, quem tem filha, quem é analfabeto, pede para, baixa a Bíblia e você assim pede aperta lá no alto-falante e a Bíblia vai ler de Gênesis e Apocalipse. Und man kann die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung hören auch. Amém. O Senhor é muito bom. Ist gut. Vamos ver, irmã Maria, você pode ler no Salmo, que eu te pedi, está aí, aposto, está aí fácil. Desculpa, meu lenço aqui está caindo. Deixa eu voltar aqui. Por favor. No Salmo 38, capítulo 9, o salmista diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido. Não te é oculto. Conseguiram achar? Liebe Lady auf Deutsch. O Herr, mein ganzes Verlangen sei dir vorgelegt und mein Seufzen sei dir nicht verborgen. Apresente a Deus, é bíblico, todas as suas petições e o Senhor é fiel para cumprir como Ele quer, não é como a gente quer. Ja. Also es ist biblisch, dass wir unsere Wünsche vorlegen und er erhört sie so, wie er möchte. Nicht wie wir wollen, aber so, wie er möchte. Ele quer que a gente tenha humildade de se prostrar sobre Ele e orarmos. Cremos. Und er möchte, dass wir glauben und, Foi em Bíblia. und uns vor ihm beugen. Entschuldigung. 1 de Pedro, capítulo 5, 7, o apóstolo Paulo vai dizer, escreve, dizendo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai dizer, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a frustração, toda a tristeza, toda a amargura, toda a ofensa. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. O apóstolo Pedro, aqui, ele é bem claro, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança a sua tristeza, lança o teu medo, lança as tuas frustrações, toda a humilhação que tu passaste até hoje, lança aos pés da cruz, em oração. Und der Apostel Petrus ist sehr klar darin, dass er sagt, alle deine Frustrationen, deine Sorgen, deine Ängste, alles das, bring das vor den Herrn. Preocupação, ansiedade, nervoso, estresse. Stress. Isso tudo vem por um sentimento. Das alles kommt Por um sentimento. durch ein Gefühl, Por uma frustração que algum plano não deu certo.
einer Frustration, wo etwas nicht gelungen ist, por um caminho que você não sabe como seguir, oder wegen einem Weg, wo du nicht weiter weißt. Você não sabe como conseguir, mas Deus sabe, se você orar. Du weißt nicht, wie es weitergeht, aber Gott weiß es. Ele conhece, ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. Er kennt alle Haare, die auf meinem Kopf sind. Ele nunca perdeu o controle. Hat kein Controle Ja, er hat die Kontrolle nicht verloren darüber. Você não sabe onde você vai, mas Deus sabe. Du weißt nicht, wohin du gehst, aber Gott weiß. É preciso, para você saber que Deus sabe, você tem que orar. Ja? Und du weißt es nicht, aber um es zu wissen, musst du beten. Se você não ora a Deus, você não vai saber que foi Deus. Und wenn du nicht zu Gott betest, weißt du nicht, was Gott getan hat für dich. Aí você diz assim, eu não vou orar a Deus, vou orar a planta, vou orar o sol, vou orar a lua. Und zum Beispiel sagst du, nein, ich bete nicht zu Gott, ich bete zu den Pflanzen, zu der Sonne, zum Mond. E está tudo certo. Alles richtig. Und ja, und das ist alles richtig. Antes, era assim, antes de Jesus, antes do chefe vir à terra. Bevor der Chef auf die Erde gekommen ist, poderia ser assim. Konnte es vielleicht so sein. Porque a gente não conhecia o Deus de Israel antes da Bíblia, antes de Jesus. Also, a minha família, eu não sei quantos anos existia. Und wir wussten nicht von der Bibel, bevor Jesus kam. Genau. E a gente precisava, talvez, orar a lua, orar o sol, orar as estrelas. Vielleicht musste man dann irgendein Idol anbeten. Ja. Talvez. Vielleicht. Porque a gente era gentios. Weil wir Heiden waren. Mas aí vem Jesus com a sua misericórdia, com o seu amor. Jesus ist gekommen mit seiner Liebe, e ele enche a terra da sua glória. Und erfüllt die Erde mit seiner Herrlichkeit. É preciso que tenhamos Bíblias em casa, no telefone. Eu digo que para começar é sempre melhor na mão, tê-las em mãos, melhor do que no celular. Es ist besser, dass man Bücher aus Papier zu Hause hat, besser als im Telefon. Zu beginnen. Wenn man anfängt zu beten. Nachher machst du, wie du willst. Aber wenn du kannst lesen nur in die online, also herzlich glücklich. Seja feliz assim. Sem problema, vai ter o mesmo entendimento. Ja, du wirst dasselbe lesen und verstehen. Se está acostumado na online. Wenn du auf online gewöhnt bist. Algumas horas online é bom para pregar, aqui é bom para dar visão, mas sempre é cansativo. Aber es ermüdet und ja. Aha, eu falei alemão? Ja. Ok. Lernen in die Computer oder in die Elektronik ist gut, aber E-Mail ist macht müde. Ja. Es ist genau wie du kannst nicht laufen in den Fernsehen, vor Fernsehen, oder? Es ist macht die Augen müde. Kopfmüde, ist alles müde. Ich habe lieber so Papier, so, je nachdem Zeit, die Stunden oder wo ich bin. Ok, é diferente de onde eu estou, para onde eu vou, se eu posso levar, quantas eu posso, e enfim. Então, meus amados irmãos, continuem orando para Deus tirar todas as frustrações, medo, ansiedade, é só Jesus. Amém. Und wir wollen weiterhin beten, dass Jesus alle unsere Frustrationen, Sorgen, Ängste wegnet. Aí você vai dizer assim, mas eu quero orar pelas minhas finanças. Und dann kommt jemand und sagt, ja, ich will lieber für meine Finanzen beten. Porque Deus dá a uns, Deus dá a outro, e porque o mundo tem uns reclamadores, né, que dizem assim, eu não entendo porque que Deus dá. Uns fazem ricos, outros fazem pobres. Und Gott gibt den einen und den anderen, und es gibt solche, die sagen, ich verstehe nicht, warum Gott das verteilt so. Deus fez uma parábola, né? Gott hat ein Gleichnis gegeben. Que eu não vou entrar agora, é outra pregação e nós já estamos no final da pregação. Das ist eine andere Predigt. Ich bin nicht
darauf ein. Mas Jesus ele fez o teste de quem mais tem com as moedas. Und Jesus hat einen Test gemacht Nas suas parábolas, in do rico e do einem pobre. Gleichnis, ja, vom Reichen und vom Armen. Quem tem, Deus deu mais moedas. Quem não tem, Deus deu uma moeda. Por exemplo. Also zum Beispiel Gott, für den, der hat, gibt er mehr Münzen und den, der nicht hat, gibt er eine Münze. Eine. Nur eine Münze. Sabe o que aconteceu? Und was ist geschehen? Quem tem uma disse, eu devolvo, porque eu tinha que pagar. Der nur eine hatte, der sagte, ich gebe das zurück. Deus deu para dar de volta, para ver o que ele ia fazer com essas moedas. Und Gott hat das gegeben, weil er wollte wissen, was machst du aus diesen Münzen. Eu só estou falando para a gente ir por cima, para acelerar o processo aqui. Und ich sage das nur jetzt nebenbei, nächstes Mal machen wir weiter. Eu falando no telefone e alguém me falou assim, eu disse, ai, vocês têm muitas festas, todo final de semana tem festa. Eu falando com uma pessoa, Ich habe mit jemandem geredet und die hat gesagt, ja, ihr habt immer so viele Feste. Ela me respondeu muito engraçado. Und sie hat so lustig geantwortet. Ela disse, pobre tem que viver de festa. Und sie sagte, die Armen müssen von Fest zu Fest leben. E o rico só celebra o Ano Novo e o Natal, porque trabalha sempre. Und die Reichen, die feiern nur Weihnachten onde nós viemos. und Neues Jahr, weil sie zu viel arbeiten. Se ele trabalha muito e gasta pouco no seu trabalho, então seu dinheiro vai render. Isso é claro. Und wenn jemand viel arbeitet und wenig ausgibt, dann wird sein Reichtum steigen. Agora, se você ganha pouco, Aber wenn du wenig verdienst, salário no mês, einen Lohn pro Monat, você tem que pagar, não vou citar aqui as coisas, porque vai ser imensa, e ainda se tem que celebrar aniversário todo final de semana. Me diz com que dinheiro vai ficar na conta. Und wenn du dann jedes Wochenende noch einen Geburtstag etwas feiern musst, dann wird am Ende nichts mehr auf dem Konto bleiben. E pode imaginar isso todo ano. Und kannst du dir das vorstellen, das ganze Jahr? Aí Jesus deu uma moeda para o pobre, o que menos tinha, e deu mais moeda para o que mais tinha. O que menos tinha, disse, o que mais tinha disse, olha, o Senhor me deu 5, eu vou te dar o dobro. Ja, also der mehr bekommen hat, hat gesagt, ich habe 5 bekommen, ich gebe dir das Doppelte zurück. E o de 4 também, o de 3 igual, e o de 1, de 2 também. O de 1 diz, tome, eu vou te dar de volta porque Nur eine Münze uma não bekommen. serve para nada. Esse é o preguiçoso, não quer trabalhar, quer viver de quê? Ja. Na praia, então tem que pegar só peixe. Und der hat einfach gesagt, ja, ich gebe es dir zurück, was kann ich damit machen? É por isso que tem. Ai, você vai dizer, ai, eu quero, mas eu queria trabalhar em encontro. Eu queria, querer não, tem que ir atrás. No caso do céu. Só no tempo do Egito que Deus mandou o maná e o mel. Hoje tem que ir atrás, tem que procurar um meio, pessoas, associações que te levem a um trabalho para você poder ter o pão. Amém? A palavra de Deus diz que quem não trabalha não é digno de comer o pão todos os Die dias. Bibel sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Não, das Brot nicht haben. Ja, soll das Brot nicht essen. Ja, soll nicht essen. Ja, sollte nicht essen. Aí você vai dizer, não vai ter broto, então e esse é mango. Tem que ir numa cidade onde você possa roubar manga. Deus diz, se tirar a manga do vizinho para comer, ainda não tem pecado, mas se for vender, é pecado. Also wenn Gott sagt, dann bist du nicht wert, das Brot zu bekommen, dann denkst du, ja gut, dann gehe ich Mango essen, dann gehe ich irgendwo Em Mango Schweiz, Kirschapfel und Birne, né? Kirschen stehlen. Und Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Se for para matar a fome,
você está perdoado para Deus. Eu já vi isso na Bíblia em algum lugar. Agora, se for para vender, está condenado. Wenn Pecado. es für deinen Hunger ist, dann sei dir vergeben. Aber wenn du Geschäfte damit machen willst, nein. E Sünde. Dann ist es Sünde. Deus não está nesse negócio. Gott ist nicht da darin. Então não tem para onde correr. Vai trabalhar. Du musst arbeiten. Isso é digno. Und dann, das ist würdig. Isso é bom. Und das ist gut. Amém? Amen. Continue orando a Deus. Und wir wollen weiter zu Gott beten. Tem um último versículo que eu quero ler. Ein letzter Vers. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui no 12, por favor. In Philipper 4, Vers 12. Sereis? Vers 12. Vou ler em português. Já achou? Ja. Ich verstehe mich so gut aufs Armsein wie aufs Reichsein. Você está vendo? Nós acabamos de falar sobre isso. Und wir haben jetzt gerade davon gesprochen. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura, como ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidades. Nós temos que estar pronto e agradecido a Deus para todas as coisas abaixo do sol. Also ich lese noch das 13. Ich bin in allem... Nein, 12. Na, ja, das habe ich schon. Okay. Ich bin in allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Amém? Temos que estar preparados Wir müssen uns vorbereiten por dias bons e por dias maus. Isso em oração. für gute und schlechte Tage im Gebet. Glória a Deus por isso. Ehre sei Gott dafür. 18. Só para apressar, por favor. Nun noch schnell 18. 18. Ich habe alles, was ich brauche und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällt. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheia estou, depois que recebi de Epafroditus e o que a vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável, aprazível a Deus. Então, todas as ofertas, tudo que você faz, tá? Tudo que você oferta a uma pessoa, algo, a igreja, Deus se agrada disso. É justo. 19, liebe Claudia. Ja, mein Gott aber befriedige alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é metade. Todas. Alle eure Bedürfnisse Em glória por Cristo Jesus. in Herrlichkeit in Christus Jesus. Só em Cristo Jesus. Nur in Christus Jesus. Então, se você está em dificuldade, So, wenn du Schwierigkeiten hast, baixe seu joelho e ore a Cristo Jesus. Ore neste versículo. Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Fora das suas necessidades, aí você tem que investir na moeda. ja, Produzir. ja, ja, Trabalhar. ja. Also wenn wir in Schwierigkeiten sind, sollen wir auf die Knie gehen und bitten und Gott wird geben. O que precisa. Was wir nötig haben, was darüber ist, sollen wir unsere Münzen arbeiten lassen. Ja. Sammelam e arbeitam como um banco. Wie eine Bank. Glória a Deus por isso. Amen. Deus é fiel. Gott ist getreu. Ora ao nosso Deus, Pai, seja dado toda a glória, tudo para sempre e um amém. Depois você ainda tem que clamar e dar glória a Deus. Unserem 20. Gott, 21. unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 21. Saudai todos os santos de Cristo Jesus, irmãos que estão comigo, vos sauda. Todos os santos vos sauda, princípio, principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor seja com vós
todos, de perto e de longe. Senhor, muito obrigado por esta palavra maravilhosa, que teu Espírito nos ensine cada vez mais a estar em concordância com a tua palavra, a revelação do teu Espírito, para que possamos melhorar todos os dias da nossa existência na terra, para aqueles que não têm fé, para os que têm fé e para nós mesmos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar um final de semana em oração e meditação na palavra, para que a gente venha receber mais força e sabedoria para administrar as nossas finanças, moedas e talentos. Amém? Glória a Deus. Möchtest du auf Deutsch ein Gebet machen? Musst du mir nichts besetzen? Senhor, em nome de Jesus, danke, Herr, dafür, für diese Nation, für die Schweizer, für die Franco-Schweizer. Früher, ich habe gehört, das habe ich noch gesehen, Silber war die Münz. Silber war in die Schweizer Münz. Und wir sind so in einem reichen Land. Die du das so multiplizieren, machen uns einen Segnen Münzhändler. Ein gesegner Münzhändler, que a nossa finança assim seja aumentada, produzida, para ir então para o celeiro do Senhor e que possamos estar ajudando as pessoas verdadeiramente que necessitam. Não que pedem, mas que necessitam. Porque de pidão que já tem no universo é terrível. E Deus não manda que a gente pensa, Deus manda que a gente trabalhe e que humildemente Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Tudo, não é metade. Tudo. Agora, não vai pedir. Se você tem, peça a Deus direção. Qual carro você quer comprar? Qual carro você quer comprar? Qual a casa, aonde que você vai comprar? A terra, se é terras abençoadas, isso é importante, mas você tem que ter o dinheiro, você não pode roubar. Tem que ter o dinheiro para comprar, para investir. Apresente a Deus também aonde você vai comprar. Só para que você saiba, tem terras que Deus já amaldiçoou e aí há muitos problemas na família. Em nome de Jesus, seja você abençoado com toda sorte de bênção, meditando na palavra do Senhor para a honra e glória dele, que ele, a sua casa e a sua família seja abençoado e a minha também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso.